Audiolivro para tornar os teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. Escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. Hoje te convido para uma leitura da meditação no Evangelho de Marcos, escrito por John Charles Uralho, excelente escritor do século XIX. Leitura de hoje, explicação do capítulo 3. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva, compartilhe, isso é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas. Capítulo 3, explicação dos versos 1 ao 12. A cura de um homem de mão ressequida. Cristo fica indignado ao ser observado por seus inimigos. Esses versículos nos mostram novamente Nosso Senhor operando um milagre. Na sinagoga, Ele curou um homem que tinha ressequida uma das mãos, sempre atarefado nos negócios de seu pai, sempre fazendo bem à vista tanto de amigos como de inimigos. Esse era o teor diário do ministério terreno de Nosso Senhor. Jesus deixou o exemplo para seus seguidores. 1 Pedro capítulo 2 e 21. Verdadeiramente, bem-aventurados são aqueles que se esforçam, ainda que debilmente, por imitar seu Senhor. Observamos nesses versículos como Nosso Senhor Jesus era observado por seus inimigos. Lemos que eles estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Que melancolia! Prova temos aqui da iniquidade da natureza humana. Essas coisas sucederam no sábado. Aconteceram na sinagoga, onde os homens reuniam a fim de ouvir a palavra de Deus e de adorar ao Senhor. No entanto, até mesmo no dia do Senhor e no templo dado adoração a Deus, aqueles miseráveis formalistas planejavam prejudicar Nosso Senhor. Os próprios homens que reivindicavam tanta rigidez e tanta santidade em pequenas coisas estavam repletos de malícia e de pensamentos iracundos, no meio da assembleia e da congregação. Seus modos e maneiras são notados com grande diligência. Eles são pessoas marcadas, não pode fazer coisa alguma sem serem observados pelo mundo. Suas roupas, seus gestos, o modo como emprega seu tempo, sua conduta, em todas as relações da vida, tudo é rígido e atentamente observado. Seus adversários esperam um deslize e, se em alguma ocasião eles caem no erro, os ímpios se regozijam. Convém que todos os crentes conservem-se isso em mente. Não importa onde fomos ou o que fizemos, lembremos que, tal como sucedeu ao Nosso Senhor, estaremos sendo observados. Esse pensamento deveria levar-nos a exercer um santo cuidado quanto à nossa conduta, a fim de nada fazermos que leve o nosso inimigo a blasfemar. Tudo isso deve tornar-se diligente a fim de evitarmos toda a aparência do mal. Acima de tudo, deve fazer-nos orar muito para que saibamos como controlar nosso temperamento e nossa língua e como conduzir nosso comportamento diário. O Salvador que foi observado sabe como simpatizar com o seu povo e como suprir a graça capaz de socorrer nos tempos de necessidade. Em segundo lugar, notemos o grande princípio deixado por Nosso Senhor acerca da guarda do dia do Senhor. Jesus ensinou que é legítimo praticar o bem no dia do Senhor. Esse princípio foi ensinado por Cristo mediante uma pergunta. Ele indagou aqueles que estavam ao seu redor: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou tirá-las? Seria melhor curar aquele pobre homem sofredor com a sua mão mirrada ou deixá-lo abandonado? O que seria mais pecaminoso? Restaurar a saúde de uma pessoa no sábado? Ou planejar um assassinato e nutrir ódio contra uma pessoa inocente, conforme estavam fazendo naquele momento contra Jesus? Jesus deveria ser acusado por salvar uma vida no sábado?
Eram inocentes aqueles que desejavam matá-lo? Não admira que, diante de tal indagação, os adversários de nosso Senhor tenha ficado em silêncio. Diante das palavras de nosso Senhor, crente algum precisa hesitar sem fazer qualquer obra boa no dia de domingo, no dia do Senhor. Uma verdadeira obra de misericórdia, como a de ministrar aos enfermos ou a de procurar aliviar as dores dos que sofrem, sempre pode ser realizada sem hesitação. Indaguemos a nós mesmos se existe a mais leve semelhança entre as obras realizadas por nosso Senhor no sábado e aquelas formas de passar o domingo que muitos reivindicam, embora ouse apelar para o exemplo deixado pelo nosso Senhor. Cristo nos proporciona a liberdade de fazer o bem no domingo, mas no tocante às festas, turismo, diversões, excursões, Ele não nos dá nenhuma liberdade. Observemos, em último lugar, os sentimentos despertados no coração de nosso Senhor pelas atitudes de seus inimigos. Somos informados de que Jesus olhou ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Essa expressão é realmente admirável e requer especial atenção. Ela procura lembrar-nos de que nosso Senhor Jesus Cristo era um homem semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Todos os sentimentos não pecaminosos que são típicos do homem foram vividos por nosso Senhor. Lemos que ele maravilhou-se, que ele regozijou-se, que chorou, que amou. E também aqui lemos que ele ficou indignado. Essas palavras nos permitem concluir que há uma indignação que é legítima, correta e não pecaminosa. Há uma justa indignação que em determinadas ocasiões pode manifestar-se adequadamente. As palavras de Salomão e as do apóstolo Paulo parecem ensinar-nos a mesma lição. O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. Provérbios 25 e 23. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4 e 26. Contudo, precisamos confessar que esse assunto é repleto de dificuldades. Entre todos os sentimentos experimentados pelo coração humano, talvez nenhum outro leve tão rápido ao pecado quanto o sentimento da ira. Nenhum outro sentimento, depois de se manifestar, torna-se tão difícil de ser controlado quanto esse. Nenhum outro sentimento pode conduzir-nos tão grandes males. Todos nós precisamos conhecer até onde o mau gênio e irritabilidade pode conduzir os homens, até mesmo os piedosos. A história da desavença entre Paulo e Bernabé em Antioquia e a história de Moisés, que por ter sido tão provocado, falou irrefletivamente. São narrativas familiares a todos os leitores da Bíblia. O fato de que palavras carregadas de ira são uma quebra do 6º mandamento e é plenamente ensinado no Sermão da Montanha. No entanto, vemos aqui que há uma indignação legítima. Passemos adiante desse assunto com uma oração fervorosa, pedindo que todos sejamos capacitados a evitar a ira. Podemos estar certos de que não há outro sentimento humano que necessite de tanta vigilância quanto a esse. A indignação sem pecado é um sentimento raríssimo. A ira do homem raramente redunda na glória de Deus. Em todos os casos, devemos manifestar uma justa indignação temperada com tristeza e lamentação por aqueles que provocam, conforme aconteceu com nosso Senhor. Mas seja como for, devemos estar bem certos de que é melhor nunca nos irarmos do que nos irarmos e pecarmos. Explicação dos versos 13 ao 21. Ordenação dos 12 apóstolos. O zelo de Cristo é mal compreendido por seus amigos. O começo dessa passagem descreve a nomeação dos 12 apóstolos. Esse acontecimento no ministério terreno de Nosso Senhor deveria ser lido por nós com profundo interesse.
Quão vasta é a lista de benefícios que aqueles poucos homens conferiram à humanidade. Os nomes de alguns pescadores judeus são conhecidos e amados por milhões de pessoas por todo o globo terrestre. Ao passo que os nomes de muitos reis e homens ricos têm se perdido, caído em total esquecimento. São aqueles que fazem o bem às almas que serão tidos em memória eterna. Salmo 112, verso 6. O mesmo deve acontecer com todos os ministros do Evangelho. Eles devem ser homens que, em primeiro lugar, foram chamados pelo Espírito Santo antes de terem sido separados para a grandiosa tarefa de ensinar a palavra de Deus. A regra deve ser idêntica àquele que envolveu os apóstolos. Primeiro a conversão, em seguida a ordenação. É impossível exagerar a importância desse fato para os interesses da verdadeira religião. Um ministro não convertido é totalmente incapacitado para o seu ofício. Como pode falar da experiência da graça divina se ele mesmo nunca provou? Como pode apresentar para o seu povo um Salvador que ele próprio nunca conheceu? Como pode exortar as almas a respeito da necessidade de conversão e do novo nascimento se ele mesmo jamais o experimentou? Miseravelmente enganados estão aqueles pais que persuadem os seus filhos a se tornar ministro do Evangelho, a fim de obter uma maneira fácil de viver e seguir uma profissão respeitável. O que é isso, se não persuadi-los a dizer o que não é verdade e a tomar o nome do Senhor em vão? Ninguém prejudica tanta causa do cristianismo quanto os ministros não convertidos e mundanos. Esses são um estímulo ao incrédulo, uma satisfação para o diabo e uma ofensa para Deus. Também observemos a natureza do ofício para o qual os apóstolos foram ordenados. Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade, expelir demônios e a curar toda sorte de doença e enfermidades. Esses 4 pontos requerem a nossa atenção. Eles contêm muitas instruções. Os 12 apóstolos de Nosso Senhor, sem dúvida, formam a classe seleta de homens. Ao morrer, não deixaram sucessores. Estrita e literalmente não existe algo como sucessão apostólica. Não podemos esquecer que, quanto a muitas coisas, os apóstolos foram escolhidos com o propósito de servir de padrão e modelo para todos os ministros do Evangelho. Com isso em mente, poderemos extrair as mais úteis lições da presente passagem, no que concerne os deveres de um ministro fiel. À semelhança dos apóstolos, os ministros fiéis devem manter-se em íntima comunhão com Cristo. Ele deve estar mais com ele. A comunhão dele deve ser com o Filho. Ele deve permanecer em Cristo. Deve separar-se do mundo e, à semelhança de Maria, sentar-se diariamente aos pés de Jesus, a fim de ouvir a sua palavra. Deve estudar sobre a pessoa de Cristo, imitando, bebendo do seu Espírito e andando em seus passos. Todo ministro do Evangelho deve esforçar-se para ser capaz de dizer, ao subir ao púlpito, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, 1 João 1 e 3. Tal como os apóstolos, o fiel ministro do Evangelho deveria ser um pregador. Essa deve ser sempre sua principal tarefa, observando a maior parte dos seus pensamentos. Ele deve colocar a pregação, o ensino da palavra acima da administração das ordenanças, 1 Coríntios 1,17. A semelhança dos apóstolos, o ministro fiel deve labutar para praticar o bem de todas as formas. Embora não possa curar os enfermos, deverá procurar aliviar as tristezas, aumentar a felicidade entre todos aqueles com quem tiver de se relacionar. Deve esforçar-se para ser conhecido como consolador, conselheiro, pacificador, ajudador e amigo de todos. Os homens devem conhecê-lo não como alguém que o domina e que neles manda, mas como alguém que é seu servo por amor de Jesus, 2 Coríntios 4 e 5.
eles precisam expor a tendência dos homens para o pecado. Cada geração possui uma artimanha de Satanás, porém, independente do ponto sobre o qual Satanás esteja se ocupando mais, o ministro precisa estar sempre pronto a confrontá-lo e oferecê-lo resistência. Quão grande é a responsabilidade dos ministros do Evangelho! Quão pesada será a sua tarefa se estiverem cumprindo o seu dever! Assim, eles precisam muito das orações de todos os crentes dedicados à oração, a fim de receber apoio e fortalecer as suas mãos. Não admire que o apóstolo Paulo tinha solicitado tantas vezes às igrejas: orai por nós. Notemos, por último, como o zelo de nosso Senhor Jesus Cristo foi mal compreendido por seus adversários. Somos informados de que saíram para o prender porque diziam: está fora de si. Nesse fato, nada existe que nos surpreenda. O profeta que fora ungir Jeú foi chamado de louco, 2 Reis 9:11. Festo disse a Paulo: está louco, Atos 26 e 24. Poucas coisas demonstram mais abertamente a corrupção da natureza humana do que a incapacidade de os homens compreender o zelo religioso. O zelo em relação a dinheiro, ciência, guerra, comércio ou negócio é algo inteligível para o mundo. Todavia, o zelo relativo à religião, com grande frequência, é considerado insensatez, fanatismo e sinal de uma mente débil. Se um homem chegar a prejudicar sua saúde por causa dos estudos e da excessiva atenção aos negócios, nenhuma falta lhe será atribuído, mas dirão: ele é um homem diligente. Porém, se alguém desgastar-se com a pregação ou se passar quase todo o tempo fazendo bem às almas, então logo se ouvirá: ele é um radical, uma pessoa demasiadamente correta. O mundo continua inalterando as coisas do Espírito, sempre serão louca para os homens natural. 1 Coríntios 2:14. Não deixemos nossa fé ser abalada se tivermos de beber do mesmo cálice do qual o nosso bendito Senhor bebeu. Por mais difícil que seja para nossa carne e nosso sangue o fato de não sermos compreendidos por nossos próprios parentes, devemos lembrar que isso não é novidade. Lembremos-nos das palavras de nosso Senhor: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Jesus conhece o gosto amargo das nossas provações. Ele sente por nós. Ele nos prestará a ajuda necessária. Suportemo-nos com paciência as atitudes irracionais dos homens não convertidos. A exemplo do que nosso Senhor fez, tenhamos compaixão de sua cegueira e de sua falta de conhecimento espiritual. Não os amemos menos por causa disso. Acima de tudo, oremos para que Deus transforme seus corações. Quem pode afirmar que as próprias pessoas que agora procuram afastar-nos de Cristo não serão algum dia novas criaturas, vendo todas as coisas por um prisma diferente e seguindo a Cristo? Explicação dos versos 22 ao 30. Precaução contra as divisões. A plenitude do perdão oferecido no Evangelho, a condenação eterna. Todos nós sabemos quanto nos é doloroso quando nossa conduta é mal compreendida e mal interpretada, quando estamos fazendo o que é certo. Essa foi uma das provações de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisou enfrentar continuamente durante todo o seu ministério terreno. Encontramos um exemplo disso nesta passagem. Os escribas que haviam descido de Jerusalém contemplavam os milagres realizados por Jesus. Não podia negar a realidade desses prodígios. Nesse caso, o que eles fizeram? Acusaram o nosso bendito Salvador de estar ligado ou em parceria com o diabo. Eles disseram: ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Na resposta dada pelo nosso Senhor Jesus a essa ímpia acusação, algumas expressões merecem nossa mais especial atenção. Vejamos quais lições para o nosso benefício estão contidas nessa resposta. Devemos observar, em primeiro lugar, quão grave é a malignidade das disseções e das divisões.
Essa é uma lição fortemente salientada no começo da resposta de Nosso Senhor aos escribas. Jesus mostrou o absurdo da suposição de que Satanás viria expelir Satanás, ajudando dessa forma a derrubar seu próprio reino. Ele apelou para o fato notório, que até seus adversários tiveram de admitir, de que não pode haver força aonde há divisão. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Essa verdade, entretanto, não tem recebido consideração suficiente em nenhum outro ponto. O abuso do direito de interpretação individual tem produzido tão grandes males. As divisões existentes entre os cristãos são uma das grandes causas de debilidade na igreja. Com frequência, absorve energia, tempo e poder que poderia ser empregado com mais qualidade em atividades mais importantes. As divisões fornecem aos incrédulos excelentes argumentos contra a veracidade do cristianismo. Elas ajudam o diabo. Na verdade, Satanás é o principal promotor das divisões religiosas. Visto que ele é incapaz de extinguir o cristianismo, esforça-se para fazer os crentes contenderem uns contra os outros e levantarem as mãos contra os seus irmãos. Ninguém sabe melhor do que Satanás que dividir é conquistar. É muito fácil confundirmos escrúpulos mórbidos com boa consciência e zelo sobre meras ninharias com zelo em torno das verdades da Bíblia. Coisa alguma justifica o fato de nos afastarmos de uma igreja, exceto o fato de essa igreja ter se desviado do Evangelho. Estejamos dispostos a ceder muito, a fazer grande sacrifício em prol da unidade e da concórdia. Em segundo lugar, devemos notar nesses versículos que declaração gloriosa nosso Senhor fez sobre o perdão dos pecados. Ele asseverou: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Essas palavras de Cristo têm sido recebidas levemente por muitas pessoas. Elas não percebem qualquer encanto especial nelas. Porém, para aquele que é profundamente consciente de sua própria pecaminosidade e de sua necessidade da misericórdia divina, essas palavras são doce e preciosas. Tudo será perdoado. Os pecados da juventude e da velhice, os pecados da mente, das mãos, da língua, da imaginação, os pecados contra o mandamento de Deus, os pecados cometidos por seguidores como Saulo, os pecados da idolatria como o rei Manassés, os pecados dos inimigos declarados de Cristo, como aqueles judeus que o crucificaram, os pecados dos reincidentes e a semelhança de Pedro, todos podem ser perdoados. O sangue de Cristo é poderoso para purificar por completo todos os pecados. A retidão de Cristo pode cobrir todos os nossos delitos, ocultando-os dos olhos de Deus. A doutrina aqui apresentada é a coroa e a glória do Evangelho. A primeira coisa que o Evangelho oferece aos homens é o perdão gratuito. O perdão pleno, a remissão completa, sem dinheiro e sem preço. Tomai conhecimento que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Atos capítulo 13, verso 38 ao 39. Agarremo-nos a essa doutrina com determinação. Se já recebemos no coração, algumas vezes, talvez nos sintamos desanimados, indignos e abatidos. Mas se realmente já viemos a Jesus Cristo mediante a fé, nossos pecados foram completamente perdoados. Eles foram lançados para longe dos olhos de Deus, foram apagados do livro de suas memórias, foram atirados nas maiorias das profundezas do mar. Portanto, creiamos e não fiquemos temerosos. Em último lugar, observemos que é possível a alma de um homem perder-se eternamente.
As palavras de nosso Senhor foram claras e expressivas. Ele se referiu a alguém que não tem perdão para sempre, visto que o réu de pecado eterno. Nós a encontramos retirada muitas e muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Símbolos de todos os tipos se multiplicam, toda forma de linguagem foi utilizada a fim de deixar essa verdade bem clara e inequívoca. Em suma, se não existe as coisas de condenação eterna, então podemos desfazer-nos da Bíblia, afirmando que suas palavras não fazem qualquer sentido. Nesses últimos dias, temos a necessidade de fixar nossa atenção nessa verdade. Estão se levantando mestres que atacam abertamente a doutrina da punição eterna, ou que estão procurando invalidar-a mediante explicações distorcidas. Muitos estão ouvindo declarações plausíveis sobre o amor de Deus e a impossibilidade de um Deus amoroso permitir um inferno em chamas eterna para os homens. Assim, a eternidade de punição é divulgada como uma mera questão de peculativa, acerca da qual os homens podem acreditar de forma que mais lhe agradar. Em meio a todo esse dilúvio de falsas doutrinas, retenhamos firmemente a antiga verdade da Bíblia. Não nos envergonhemos de crer que existe um Deus eterno, um céu eterno e uma punição eterna. Lembremos-nos de que o pecado é um mal infinito. Foi necessário uma expiação de infinito valor para livrar o crente das consequências do pecado. E há uma perda infinita para o incrédulo que recusa o único remédio providenciado para resolver o problema do pecado. Acima de tudo, depositemo-nos toda a nossa confiança nas claras afirmações bíblicas, como esta que temos à nossa frente. Um texto bíblico claro vale mais do que 1000 argumentos confusos. Finalmente, como é verdade que há uma condenação eterna, mostremo-nos diligentemente, a fim de que nós mesmos não venhamos a ser eternamente condenados. Escapemos para salvar a própria vida e não nos demoremos. Fujamos para o abrigo, para a esperança que o Evangelho coloca diante de nós. E não nos descansemos enquanto não tivermos a certeza de que estamos salvos. Nunca, jamais tenhamos vergonha de buscar a eterna segurança. Com razão, poderemos nos envergonhar do pecado, do mundanismo e do amor aos prazeres. Porém, jamais nos envergonhemos de buscar o livramento das chamas do inferno eterno. Explicação dos versos 31 ao 35. O irmão, a irmã e a mãe de Jesus. Nos versículos anteriores a esta passagem, vemos nosso bendito Salvador sobre a acusação dos escribas, que diziam: está ele em aliança com o diabo, e havia asseverado: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Nos versículos que lemos agora, percebemos que essa acusação absurda feita pelos escribas não foi tudo que Jesus precisou tolerar naquela ocasião. Somos informados também de que nisso chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles ainda eram incapazes de compreender a beleza e a utilidade da vida de nosso Senhor. Embora, sem dúvida, o amassem muito, eles teriam de bom grado persuadido a interromper suas atividades com a finalidade de poupar. Não sabiam o que estavam fazendo. Pouco havia observado ou compreendido das palavras de nosso Senhor quando ele tinha apenas 12 anos. Não sabeis que me cumpre estar na casa de meu Pai? Lucas 2:49. É interessante observar a tranquila, mas firme perseverança de nosso Senhor diante de todos os desencorajamentos. Nenhuma dessas coisas foi capaz de abalá-lo. As caluniosas insinuações de seus adversários e as bem-intencionadas reprimidas de amigos e parentes ignorantes mostram-se igualmente incapazes de fazê-lo desviar de seu curso.
Jesus havia voltado o rosto decididamente na direção da cruz e da coroa. Ele sabia qual missão viera cumprir neste mundo. Ele tinha um batismo com o qual teria de ser batizado e angustiava-se intimamente enquanto tudo não estivesse terminado. Lucas capítulo 12, verso 50. Assim deve acontecer com todos os verdadeiros servos de Cristo. Nada por um momento sequer deve desviá-los do caminho estreito ou levá-los a olhar para trás. Que eles não deem atenção às maldosas observações dos inimigos, que não desistam diante de bem-intencionadas, mas errôneas súplicas de parentes e amigos não convertidos. Pelo contrário, que eles respondam com as palavras de Neemias: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, Neemias 6:3. Que eles declarem: já tomei a minha cruz e de modo nenhum me desfarei dela. Com esses versículos, devemos aprender uma lição poderosa. A quem Jesus considera seus familiares? Seus familiares são seus discípulos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Acerca deles, o grande cabeça da igreja afirma: esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quanta riqueza esconde-se nessa simples expressão. Que inesgotável fonte de consolo ele abre para todos os verdadeiros crentes. Quem é capaz de conceber a profundidade do amor de nosso Senhor em relação a Maria, a mãe que o gerou, em cujo colo foi criado? Quem pode calcular a amplitude de seu amor para com seus irmãos segundo a carne, entre os quais ele passou os anos tenros de sua infância? Sem dúvida, jamais outro coração teve tão profundos mananciais de afeição como o de nosso Senhor. No obstante, ele disse a respeito de todos os que fazem a vontade de Deus, que cada um deles é seu irmão, sua irmã e mãe. Todos os verdadeiros crentes devem buscar o consolo nessas palavras de Jesus. Deve reconhecer que há alguém que os conhece, que os ama, que cuida de suas vidas e os considera membro da sua própria família. O que importa se eles são pobres neste mundo? Não tem motivo para se envergonhar quando se lembram de que são irmãos e irmãs do Filho de Deus. O que importa se forem perseguidos, maltratados por seus próprios familiares por causa do cristianismo? Devem lembrar as palavras de Davi e aplicá-los ao seu próprio caso. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Finalmente, todos os que ridicularizam e perseguem seus semelhantes por causa do cristianismo, devem deixar-se advertir por essas afirmações e arrepender-se. A quem essas pessoas estão procurando ridicularizar e perseguir? Aos parentes de Jesus? O Filho de Deus, a família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Certo que todos esses procederiam sabiamente se ficassem quietos e considerassem bem o que estão fazendo. Aqueles a quem estão perseguindo têm um poderoso amigo, o seu vingador é forte e lhes pleitará acusações.